Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a resolver questões de vestibulares e concurso. Essa primeira questão que eu trago para vocês é uma questão da banca SES Gran Rio. É uma das melhores bancas de concurso que existe no país, uma banca muito bem conceituada. Então vamos para a questão. A equação da circunferência de raio 5, cujo centro é o ponto comum às retas, temos a primeira equação, e a segunda equação é... Então veja bem, nós temos aqui a seguinte situação. Nós temos uma circunferência cujo raio é 5. E o centro dessa circunferência é o ponto de intersecção entre duas retas, cujas equações são dadas para a gente. Então, o primeiro passo para a gente poder resolver essa questão é a gente encontrar esse ponto de intersecção das duas retas. Para isso, nós vamos precisar montar um sistema linear com as duas equações. Se você analisar esse sistema linear que nós temos aqui, a forma mais fácil de resolver esse sistema linear, e que é um sistema linear relativamente fácil, olha só, se você olhar essa primeira equação, nós temos o termo menos y, e nessa segunda equação nós temos o termo mais y. Então você pode facilmente resolver esse sistema linear simplesmente fazendo a adição da primeira e a segunda equação para poder eliminar esses termos y, porque ambos têm os sinais diferentes. Então veja só, você vai fazer aqui o somatório da primeira e da segunda equação. Então se você somar esses termos, aqui você vai ficar com 2x, aqui você vai cancelar o menos y com mais y, você vai cancelar o mais 1 com o menos 1, já que tem sinais contrários, igual a 2 mais 2. Então você vai ficar com 2x igual a 4. Bom, aqui nós temos uma equação do primeiro grau, e que temos apenas uma única incógnita, ou seja, nós temos 2x igual a 4, sendo assim o valor de x é igual a 2. Resolvido o sistema linear para a primeira variável, nós encontramos x igual a 2, então agora precisamos encontrar o valor de y. Você pode pegar esse valor que você acabou de encontrar, x igual a 2, e substituí-lo ou na primeira equação ou na segunda equação. Você pode substituir em qualquer uma das duas. Bom, vamos substituir esse valor de x igual a 2 na segunda equação, porque aqui nós temos y positivo, né? Então, para a gente não precisar depois ter que multiplicar por menos 1, então vamos pegar esse valor x igual a 2, substituir aqui nessa segunda equação. Então, veja só, aqui repetindo a segunda equação, que é x mais y menos 1 igual a 2, nós vamos colocar o valor de x igual a 2, porque nós achamos esse valor. Então, olha só, fica com 2 mais y menos 1 igual a 2. Nós podemos cancelar esse 2 da esquerda com esse 2 que está na direita. Ficamos com a equação y menos 1 igual a 0. Sendo assim, 1 passando para o outro lado, ficamos com y igual a 1. Bom, resolvido o sistema linear, nós podemos dizer que o centro da nossa circunferência, que é o ponto de intersecção entre as duas retas, é formado pelo coordenado 2 e 1. 2 é o valor de x e 1 é o valor de y. Bom, e agora o que a gente vai fazer? Veja bem, aqui nós já sabemos o centro, aqui nós temos a equação reduzida da circunferência, o nosso modelo, ou seja, o quadrado da diferença de x e a mais o quadrado da diferença de y e b igual a r ao quadrado. Esse aqui é o nosso modelo de equação reduzida. E o que a gente precisa é simplesmente colocar os valores de a, de b e r na equação. O valor de a é o valor aqui que está acompanhando o x, então vai ser esse primeiro valor aqui, o valor da abscissa do centro da circunferência, ou seja, vai ser 2. E o b vai ser o valor da ordenada, ou seja, o valor de y aqui, o valor numérico do centro da circunferência para y. Então, você substituindo o valor de a como sendo 2, o valor de b como sendo 1, e o raio, qual é o raio? O raio está aqui no enunciado da questão, o raio é igual a 5. Então, aqui nós temos que o r é igual a 5. Você vai substituir no lugar do r o valor de 5. Então, nós ficamos com a seguinte expressão. Nós ficamos com o quadrado da diferença de x e 2 mais o quadrado da diferença de y e 1 igual a 5 ao quadrado. 5 ao quadrado a gente sabe que é 25, então vou colocar aqui 25. Então aqui nós temos a equação reduzida da circunferência. Só que se você olhar nas alternativas para marcar, que a gente viu lá no início,
nenhuma das alternativas é representada pela equação reduzida da circunferência. Então a gente precisa expandir esses produtos notáveis para encontrar a equação completa. Então, se nós temos aqui quadrados da diferença, nós precisamos utilizar aquela regrazinha, que é uma velha conhecida nossa, que é quadrado da diferença é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Não fica assim, ó, pessoal. Aqui nós ficamos com x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 2, mais 2 ao quadrado. Continuando, mais y ao quadrado menos 2 vezes y vezes 1, mais 1 ao quadrado, igual a 25, né? Aqui eu deixei o 5 ao quadrado, mas tudo bem. Então, continuando aqui, vamos só reorganizar esses termos, e aqui, por exemplo, a gente tem 2 vezes x vezes 2, a gente coloca 4x, né? Fazendo essas operações básicas, nós ficamos com x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 2y igual a 20. Então, essa é a nossa equação completa da circunferência. E aí o que a gente precisa fazer agora é só comparar o valor que nós obtemos com as alternativas. Se você for comparar aqui com as alternativas, você vai perceber que o valor que nós obtemos corresponde à alternativa A, onde nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 2y menos 20 igual a zero. No caso, esse valor aqui de 20, ele passou para o lado esquerdo da equação e ele passa com o valor trocando sinal, né? Então fica menos 20 e ali nós temos continuação igual a zero. Então, nossa alternativa aqui é letra A. Então é isso, galera. Um grande abraço para vocês e valeu!